Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva para todo sempre. Sentados confortavelmente, vamos fazer uma respiração tranquila, fechando os nossos olhos, serenando o nosso coração. Vamos respirar a energia de amor que o plano espiritual trouxe e deixou de forma abundante à nossa disposição neste momento, formando um grande cordão de luz. O nosso Mestre Jesus está conosco, nos amparando, nos ancorando e dizendo a todos nós, neste momento, sejam todos bem-vindos à seara do nosso Pai. Eu aguardava por vocês. E assim vamos ao encontro dessa espiritualidade amiga e benfazeja que nos envolve a todos para o banquete espiritual da prece. E assim, unindo-nos em pensamento, vamos nos conectando a Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecendo por podermos estar aqui reunidos em seu nome. Senhor, fortaleça-nos o íntimo, a fim de que as nossas energias neste momento sejam trocadas uns com os outros, e assim nos elevamos para que possamos te alcançar. Derrame as suas bênçãos, Pai, em cada um de nós que aqui se encontra. Docifica os nossos corações, aquieta as nossas mentes, tranquilizando-nos, dando-nos o conforto espiritual e o refazimento para as células do nosso corpo. E assim, com os mensageiros celestes nos envolvendo, vamos direcionando neste momento os nossos melhores sentimentos aos nossos irmãos que vêm através do nosso pensamento. Vibramos muito amor, saúde, paz, equilíbrio a um familiar, a um amigo, aquele que convive conosco e às vezes não nos entende. Vamos vibrar intensamente amor para este irmão, para esta irmã. Vibremos. Vibremos também energias salutares para toda a classe política, que tenham a consciência dos deveres assumidos, que o sentido de responsabilidade lhes visite neste momento. Vibremos responsabilidade ética, moral, aos nossos representantes. Vibremos. Vibremos pelas instituições de caridade, aos abrigos, aos asilos. Vibremos pelos presídios e pelos nossos irmãos abandonados que perambulam pelas ruas, pelas calçadas, sem um lar, sem alimento, sem um teto. Vibremos. Vibremos paz a todas as nações em conflito, a todas as pessoas que neste momento estão passando frio, estão sem alimento. Que o plano espiritual amigo seja o suporte dessas pessoas, desses nossos irmãos. Vibremos. Vibremos também pelo nosso lar. Mentalizemos Jesus, os mentores espirituais em nossos lares, visitando todas as suas dependências, desfazendo criações, induções mentais, substituindo-as por emanações de harmonia, de equilíbrio, de otimismo, de muito amor. Vibremos pelo nosso lar. Pai amado, aqui neste momento endereçamos as nossas vibrações
e pensamentos, suplicando pelo acréscimo de misericórdia que nos transformará e que nos fortalecerá. E assim, agradecidos que estamos, pedimos, Senhor, que o Teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz tema dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores das claridades dos céus. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. Eis meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Se você já teve algum parente ou mesmo você mesmo passou por um estado de coma, eu tenho certeza que você deve ter se perguntado, afinal, o que acontece com o meu espírito? O que acontece com a alma desse ser que está em estado de coma, às vezes em estado vegetativo? Eu vou nesse vídeo explicar o que diz o Espiritismo, tá bem interessante. Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade para vocês. E como eu sei que vocês curtem os vídeos sobre espiritismo, bora falar o que acontece com o espírito daquela pessoa que fica em estado de coma.
Já para começo de conversa, a gente pode dizer que sim, é um resgate, tanto do indivíduo quanto da família. O indivíduo, porque ele fica preso ao corpo, né? Então sempre tem uma lição, algo a aprender. E a família, porque tem que dar essa assistência. E essa assistência, sim, tem que ser dada com muito amor, com muito zelo, com muita vontade realmente, porque a família também passa por um processo de aprendizado. E tudo isso sem questionar o passado, até porque esse futuro, o futuro dessa família e desse indivíduo tem que ser de bênçãos. Mas eu imagino que vocês devem estar se perguntando, tá, mas se a família tá ali dando assistência, conversando com aquela pessoa, para onde vai o espírito daquela pessoa que está em estado de coma? Bom, segundo o livro dos espíritos, quando a pessoa está em estado de coma é a mesma coisa como se a gente estivesse dormindo. Quando a gente dorme, o nosso corpo dorme, precisa de descanso, mas a nossa alma ela acorda, ela pode vagar por aí. E tudo isso graças ao que? Ao nosso cordão, né? O nosso cordão umbilical, o cordão energético, digamos assim, né? Que liga o nosso corpo ao nosso espírito. Enquanto existir vida orgânica, sempre vai existir esse cordão. E é a mesma coisa que acontece quando a pessoa está em estado de coma. Ela pode vagar por aí. Mas o Espiritismo nos esclarece que o que vai acontecer com aquele espírito vai depender do grau evolutivo de cada um. Se a pessoa ela é muito presa à vida material, aos bens materiais, ou então ela não aceita, não se conforma com a situação em que está vivendo, pode ser que aquela pessoa ela fique aprisionada, o espírito fique aprisionado ao corpo, até que os benfeitores espirituais cheguem e ajudem aquele espírito. Agora, se esse espírito ele é mais evoluído, ele pode vagar por aí, visitar lugares, espíritos afins, enquanto, claro, os médicos cuidam do corpo dele. E muitos deles aproveitam esse espaço para aprender. Afinal, é o nosso propósito, né? A gente está aqui para evoluir cada vez mais. Mas em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende auxílio para esses espíritos. Mas para que tudo isso possa estar ocorrendo de forma realmente positiva, os benfeitores espirituais trabalhando, o enfermo, a família, é preciso que haja uma aura, digamos assim, positiva. É necessário e de extrema importância o uso da prece, manter o equilíbrio, palavras sinceras e fraternas, transmissão de paz, manter conversas edificantes. Inclusive, o Espiritismo diz que quando a família conversa com essa pessoa, ela pode ver, ouvir, só claro, não pode dar uma resposta. Por isso é muito importante conversas positivas em volta dessa pessoa. E uma coisa interessante é que esses espíritos também podem se comunicar com as pessoas que estão ao redor. Pode ser com médios ou então por meio de transmissão de pensamentos, intuição em quem está ao redor. Pode se comunicar, pode contar a experiência que está vivendo, mas claro que quem estiver ao redor tem que ter essa sensibilidade mediúnica e conseguir ainda transmitir esses recados, né? E é uma experiência tão grandiosa, embora é tão difícil para os dois lados, que as pessoas quando elas saem em estado de coma, elas contam que viram paisagens ou mesmo tiveram contato com seres do plano espiritual. E é comum que quando as pessoas saem desse estado de coma, elas vejam a vida de outra forma, reavaliem valores íntimos. E assim, Deus não faz nada por acaso, Deus não vai fazer com que você passe por esse mal sem ter um porquê. Tudo na vida tem um porquê. E normalmente as pessoas que passam por um estado de coma, elas precisam refletir mais sobre a vida. Às vezes elas estão tomando um rumo que não é aquele que é o dito para ela, não é aquele o satisfatório. Então as pessoas têm que buscar realmente refletir por que estão passando por essa situação. Então tá aí, super curiosidade sobre o estado de coma, espero que tenham gostado. E se vocês já tiveram essa experiência com algum familiar que esteve em estado de coma, ou mesmo você já passou por um estado de coma, coloque aqui nos comentários o que mudou na sua vida, o que mudou na sua vida como família. Coloque aí que eu vou ter muita vontade de ler os comentários de vocês, tá bom? Um grande beijo e se gostaram, por favor, compartilhem. A gente se vê na próxima dose de curiosidade. Valeu! O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoarmos com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um parente cometer um erro social para ficarmos furiosos. É que logo o acontecimento chegará ao conhecimento público, envolvendo-nos indiretamente. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências anticaridosas de tal atitude.
Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu nas carnes da alma a incompreensão e abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca o foram visitar na prisão durante a sua permanência ali. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-sentenciado, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem. E com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-presidiário deu um profundo suspiro. Constrangido, falou: "Realmente, estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso me tivesse perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisesse de volta, não deveria fazer nada. Então, eu permanecerei no trem e rumarei para um lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Eles sofreram uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregara e a da família que o abandonara. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore. A macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado. Falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que parecia uma eternidade. "A macieira está toda coberta de fitas brancas." A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem reabilitado deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentara. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus: "Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é, para cada um de nós, o perdão incondicional de Deus a nos permitir uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho. Você sabia que o maior exemplo de perdão foi dado por Jesus? Ele retornou após a morte para amparar os apóstolos. Apóstolos que, à exceção de João, o haviam abandonado na hora de sua prisão, flagelação e morte. Apesar disso, ele ratificou a missão que lhes conferira de espalhar as sementes do seu evangelho pela terra. E eles aproveitaram muito bem o perdão de Jesus. Tornaram-se homens corajosos, incansáveis na luta pela verdade e pelo bem. Tornaram-se exemplos para nós. Graças ao perdão de Jesus, o Evangelho nos chegou pelo trabalho e esforço de um punhado de homens. Reflexão do livro Ele e Ela, escrito pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Maria Nunes. Dentro deste livro, nós vamos fazer a reflexão sobre como convém falar. É o modo como nós falamos dentro de um relacionamento entre os cônjuges, entre os companheiros, né? E como que nós devemos falar, né? Nós temos que saber que a fala é muito importante, porque a fala pode ser a chave da verdadeira paz ou o estímulo para a guerra dentro de um lar. Disciplinar a nossa língua, refrear os nossos impulsos, sim, isso é muito importante saber, né? Falar somente o necessário, só daquilo que precisa ser dito quando o assunto é desagradável. Uma palavra dita com
agressividade causa mais mal e doença entre as pessoas, né? Enquanto que uma fala bem posta, bem colocada, tem o poder de curar doenças e até de levantar ânimos, isso dentro do nosso lar. Então temos que nos esforçar para ter uma conversa com dignidade, principalmente entre os companheiros. Pode ser entre os filhos também. Nós temos que nos preocupar nessa questão dentro de um lar. Então, fala sempre construindo, fala sempre com a intenção de ter o amor ativado dentro de si. Por quê? Porque Deus o recompensará para sempre. Porque o seu lar depende muito desse teor da comunicação, né? Onde tem que ter um sentimento de amor nessa comunicação. Então, nessa sua casa tem diversos donos, vocês já sabem, né? E o primeiro deles é quem será? É Deus, que sempre coopera e nos assiste com seu infinito amor. Por isso, não vamos trazer aborrecimentos dentro deste lar. Então, vamos refletir durante esta semana sobre como nós agimos, né, diante desse relacionamento, sempre dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.